O Brasil está de luto. O futebol brasileiro está de luto e também o futebol mundial está de luto pelos fatos lamentáveis, pelo grave acidente ocorrido com a Associação de Futebol Chapecoense, um clube do oeste do estado de Santa Catarina, que estava prestes a disputar a final da Copa Sul-Americana 2016, jogando o primeiro jogo na cidade de Medellín, diante do Clube Atlético Nacional de Medellín, e o segundo jogo estaria sendo já marcado, para o estádio Major Antônio Couto Pereira, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, pelo fato de que o clube chapecoense não tem uma estrutura adequada para estar sediando um jogo de grande final pelas exigências da Conmebol. Então, aqui na capital do estado do Paraná, estaria sendo marcado esse jogo. Eu, Jefferson Roberto, um dos componentes da equipe de esportes Trio de Ferro, e também o meu colega Francimar Silva, narrador da Rádio Trio de Ferro, um dos nossos colegas de imprensa, está com a gente para trazer esta homenagem e falar sobre esses fatos lamentáveis, esse grave acidente. A nossa equipe, que é comandada por Ayrton Cordeiro Filho, agora 19h01, terça-feira, 29 de novembro de 2016. Boa noite, Francimar. Muito boa noite a você, Jefferson Roberto. Boa noite aos ouvintes da Rádio triodeferro.com.br, Um dia triste aí para o cenário esportivo brasileiro e mundial, com essa tragédia que aconteceu com a delegação da equipe da Chapecoense, muitos companheiros de imprensa que estavam se deslocando até a cidade de Medellín, na Colômbia, para acompanhar essa grande final amanhã, seria o primeiro jogo lá em Medellín contra o Clube Atlético Nacional da Colômbia, e veio aí vitimar, aí acabando aí com a vida de muitas pessoas, muitos jogadores da equipe da Chapecoense, comissão técnica, dirigente, convidados e pessoal da imprensa. É um dia triste, pessoal, muito triste. Eu saía por volta das 5h15 da manhã para trabalhar, e quando cheguei na empresa recebi uma mensagem, vi a notícia, mas aí eu parei nem muito para olhar. Nosso companheiro também de imprensa hoje, o Mapecilho, me mandando aquela mensagem. Aí depois, por volta das 7h30, o pessoal começaram a chegar na empresa, começaram a contar, e que eu fui me inteirando, mas aí não tive muitas informações, porque quando cheguei em casa, porque a tarde inteira acompanhando aí os noticiários, mas é uma coisa triste, Jefferson? Eu, como amante do futebol, como você e muitas pessoas, já chorei bastante hoje, Já chorei porque a gente conhecia muito desses jogadores da equipe da Chapecoense, o próprio Gil, que passou aqui pelo Curitiba, o Kleber Santana, o Alan Russo, que teve uma pequena passagem aí pelo Clube Atlético Paranaense, enfim, outros jogadores que passaram também pelo Verdão do Alto da Glória, como foi o caso do jogador do Martinúcio, o Denner também, que passou pelo Curitiba, e o Sérgio Manuel. E do lado do comandante da equipe da Chapecoense, o Caio Júnior, O Caio Júnior, que você conhece muito bem, um dos grandes ídolos da história do Paraná Clube, ele que é de Cascavel, mas comandou também o Paraná Clube, levou o Paraná Clube para a Libertadores, passou pela equipe do Curitiba, trabalhou como dirigente, era querido, Não só aqui em Curitiba, mas em todos os locais do Brasil, por onde passou, fez grandes trabalhos. É triste, porque você sabe, A gente fica naquela, a gente gosta de futebol, e por tudo que a Chapecoense vinha fazendo, Jefferson, nos últimos anos aí, uma equipe que surgiu na Série C, foi para a Série B, está na Série A, o ano passado fez um ótimo campeonato, esse ano também está fazendo um bom campeonato, disputando aí seu primeiro título internacional, desbancou equipes fortes e merecia até ser campeão. E com essa tragédia que acontece hoje, acompanhando agora há pouco que o pessoal da Conmebol estão reunidos na cidade de Medellín, lá com o presidente do Atlético Nacional, para tomar uma posição, porque o Atlético Nacional, mais do que uma homenagem, aí deixou bem claro que a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, dê esse título aí para a equipe da Chapecoense, porque é uma perca muito grande, Jefferson, e também outros clubes do Brasil já se manifestando, porque você sabe, meu amigo, morreu vários jogadores, vários jogadores aí acabaram perdendo as suas vidas, ainda sobreviveu ainda o Neto, o Alan Russo, e também ao goleiro Jackson, Então é uma coisa que fica assim marcada, Jefferson.
Para a gente que gosta de futebol, a gente que é amante do futebol, a gente que respira o futebol o dia a dia, tivemos várias oportunidades aqui de acompanhar a equipe da Chapecoense esse ano aqui na capital paranaense, a gente fica muito entristecido com essa notícia de hoje, viu, Jefferson Gomes? Foram 75 mortes, 75 pessoas que perderam suas vidas, um acidente realmente trágico, praticamente na madrugada, né? Próximo ao local onde o avião estaria pousando na cidade de Medellín. Enfim, um procedimento até meio que não muito utilizado hoje em dia pela aviação, mas foi utilizado pelo piloto. O avião teve uma pane elétrica e aí, comunicada a torre de controle pelo piloto, o piloto tentou fazer um procedimento ao qual, de repente, nesse procedimento poderia, ele não pode afirmar, pode ter acontecido o erro fatal e todas essas vítimas. Repercussão mundial, né, Francimar? Repercussão nos 4 cantos do mundo, grandes clubes do futebol mundial, pequenos, enfim, futebol em geral, todos comovidos, né? A CBF deixando aí por vários dias em luto, né, decretando luto oficial, a rodada do Campeonato Brasileiro só no dia 11 de dezembro, né, a conclusão do Campeonato Brasileiro, jogo da Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Grêmio também adiada, e morando em Curitiba, que estava Caio Júnior, quase que seu filho também embarcou em São Paulo, que estaria se deslocando para Colômbia, mas pelo fato de ter esquecido o seu passaporte, não embarcou. O prefeito de Chapecó também, com um compromisso, não embarcou com a delegação, estaria embarcando hoje para a Colômbia, não foi marcado um outro voo para ele. Enfim, a cidade de Chapecó, toda ela consternada desde os primeiros momentos que já receberam as notícias, no oeste de Santa Catarina, tristeza total, e a nossa homenagem, a homenagem da equipe de esportes do site www.radiotriodeferro.com.br, na liderança de Ayrton Cordeiro Filho, e como você, um grande profissional de imprensa aqui da cidade de Curitiba, durante tantos anos, e também lá da sua terra, o Ceará, também desde lá do Ceará, acompanhando o futebol, isso marca a gente, né? Marca muito, né, Francimar? É verdade, né, Jefferson? Uma coisa que ninguém quer, né? A única certeza que nós temos dessa vida é que nós mais um dia nós vamos voltar. Quando e como, só Deus sabe, né, Jefferson? Mas a gente fica naquela, a gente fica triste aí. Você viu várias manifestações, clubes do Brasil e do mundo prestando solidariedade para a equipe da Chapecoense, porque é uma perca muito grande, né, Jefferson? É o patrimônio do clube, são os jogadores, são eles que fazem o time ganhar, conquistar a torcida, conquistar o apoio aí, patrocinadores, é uma perca. Então você vê aí que clube como o Real Madrid se solidarizou com a Chapecoense, o Manchester United, o Manchester City, o Milan da Itália, a própria Juventus, o Torino, o Benfica de Portugal, enfim, muitos clubes do futebol mundial e aqui, inclusive, no futebol brasileiro, né? Porque não é fácil, né, Jefferson? Foram vários jogadores aí que se foram, né? É uma equipe que vinha fazendo bonito aí no cenário nacional e acontece uma tragédia dessa, né? A CBF também já está revendo aí o que vai fazer, como você deixou bem claro, já foi cancelada essa rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Brasil que será disputada amanhã final lá em Porto Alegre entre Grêmio e Atlético Mineiro também já foi adiado, e também o Atlético Mineiro já aí nas redes sociais já está se manifestando com a CBF, tentando ter contato com a CBF para que a CBF possa cancelar o último jogo entre a Chapecoense e o Atlético Mineiro, né? Esse jogo que seria lá na Arena Condá. O pessoal está dizendo que não tem clima para isso. O próprio Cuca, né, acabou de dar uma entrevista aqui, acompanhando aqui num canal TV, que está todo mundo arrasado. O Palmeiras já foi campeão, mas ele falou que não tem sentido nenhum no momento agora, nem comemorar título, nem nada, porque é uma perca que não dá nem para dimensar o tamanho, né, Jefferson, desse acontecimento aí que aconteceu com a equipe da Chapecoense. A gente, aqui da Rádio Trio de Ferro, só tem que agradecer Deus para que possa confortar os corações dos familiares e que Deus dê um bom lugar para esse pessoal aí que se foram, pessoas jovens, muitos jogadores jovens, né, jogadores aí com passagem por várias equipes, o próprio Kleber Santana aí que passou pelo Atlético de Madrid, passou pelo Mallorca, passou aqui pelo Atlético Paranaense, pelo Sport, pelo Flamengo, São Paulo, enfim, por muitas equipes, né, a gente lamenta, né, Jefferson, como a gente gosta
muito do futebol, só tem que dar nossas condolências aí para os familiares desses atletas aí e também dos nossos companheiros de imprensa, né, que foram vários, né, 21 companheiros de imprensa aí que perderam sua vida, né, como o próprio Marcelo, que foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, passou aqui muito tempo pelo Atlético Paranaense. Comentarista do Fox TV? Comentarista do Fox TV, né? Atualmente, né? Sim, sim. O Victorino Sherman, né, que passou muito tempo na Band, passou pela Globo, passou pelo canal Sport TV e também acabou indo aí, né? O Paulo Júlio Cleman, muitos caras aí conhecidos, né? Já no cenário nacional da imprensa, e aí teve um que acabou sobrevivendo também, né? Lá da cidade de Chapecó, até agora há pouco estava dando uma entrevista para seus companheiros, né, Jefferson, aí que Deus o tenha e mantenha essas pessoas aí que possa acolher cada um deles, né? Porque realmente não é fácil. É uma vida que se vai, não importa como o Roger estava falando agora há pouco, que os caras ficam brigando aí por cor de camisa e não sei o quê. Nesse momento aí é o mundo inteiro prestando uma homenagem, está mais do que correto, mas pensa assim, né, Jefferson? Será que precisa acontecer uma grande tragédia para que as pessoas possam parar e pensar? Por que não, se você tem duas opções de fazer o bem e o mal, por que você não escolher a primeira, fazer o bem, né, Jefferson? Porque não é fácil, né? Você vê cada dia que passa violência aí pelo mundo, principalmente em estádio de futebol, e quando acontece uma coisa dessa daí, você vê aí a atitude de todas as pessoas se reunindo para ajudar o clube de uma maneira ou de outra. O próprio Benfica já dispôs aí que vai liberar alguns jogadores, aí se a Chapecoense aceitava emprestar jogadores, o próprio Real Madrid já se manifestou através das suas redes sociais que vai doar uma quantia, uma grande quantia para ajudar a equipe. Isso aí são atitudes bonitas, atitudes essas nesse momento tão importante aí, que ao mesmo tempo que vitimou, né, tirou a vida de muitas pessoas, uma tragédia, mais uma vez uma tragédia aí, numa viagem de avião, né, que você sabe que a vida dos caras é essa, o trabalho deles é esse, chega em casa, descansa, no outro dia ele já tem que sair, já pega um avião, me parece que eles saíram de Chapecó, parece que foi sábado, né, ficaram em São Paulo, não voltaram nem para casa e já foram direto viajar para a cidade de Medellín, e a 30 quilômetros lá do aeroporto acontece essa tragédia. Ok, Francimar Silva, narrador esportivo e cronista esportivo da Rádio Trio de Ferro, do site Rádio Trio de Ferro, por que não citar aqui também da 98,3 de São José dos Pinhais, no comando do Mussum, e também na Trio de Ferro no comando de Ayrton Cordeiro Filho. Nosso agradecimento a você e parabenizando o Francimar Silva pelo momento importante também que você está vivendo, final de ano 2016, você se formando, você recebendo o canudo, se formando, tendo aí a possibilidade de ser um acadêmico, né, cursando aí a sua faculdade. O nosso parabéns aqui do seu amigo particular, não do cronista esportivo Jefferson Roberto, não do repórter esportivo Jefferson Roberto, do seu amigo Jefferson Roberto, parabenizando a você por você ser um grande guerreiro, por você ser além de um grande amigo, uma pessoa a qual eu tenho uma admiração muito grande, e este áudio sendo postado através do YouTube e através do Facebook, nós vamos compartilhar e vamos também nos solidarizar com todas as famílias dos atletas, todos os torcedores da Chapecoense, desejando força Chape, né, Francimar? Verdade, né, Jefferson? Eu gostaria de pedir desculpa para você, para os ouvintes aí da Rádio Trio de Ferro, da 98,3 FM de São José dos Pinhais, nesse momento complicado, nesse momento triste que estamos passando, né? Muito triste, né? A todo momento que ligo a TV, ligo aí o computador e vejo essas informações aí, eu fico triste, porque, além de tudo, como eu te falei, é uma vida que se vai, né? Então, pra gente é difícil, a gente que vive aí o dia a dia do futebol, acompanha, e tivemos a oportunidade de transmitir muitos jogos desses atletas aí, atletas esses que eu já citei aqui, que conviveram muito tempo aqui em Curitiba, tanto defendendo o Atlético Paranaense, como defendendo também as cores da equipe do Curitiba, o Caio Júnior, que passou muito tempo pelo Paraná Clube. Deixa a gente triste, porque são pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer e sabe o caráter das pessoas, né? São pessoas que se vão muito jovem, aproveitando pouco a vida, mas Deus sabe o que faz, né, Jefferson? Então, mais uma vez, muito obrigado por você, pelas suas palavras também. Você sabe, você me conhece, quanto que eu sou um cara batalhador, que corro atrás dos meus objetivos, né? Que eu acho que todo mundo tem o direito de correr atrás de seus objetivos, e cada um tem a sua maneira de chegar lá, cada um faz por merecer, e a gente sempre confia em Deus que a gente supera todos os obstáculos. Muito obrigado aí, viu, Jefferson, pelo convite. Deixa um abraço especial para você, para o Davi Formiga, o grande Felipe de Souza,
ao Flávio Rocha, ao nosso comandante, o Ayrton Filho, enfim, ao Isaac, né, o grande Isaac, ao Edenilson Lima, toda a galera aí da Rádio Trio de Ferro.com.br. E é ele, né, também, se eu não citar o nome dele aqui, eu vou acabar depois levando uma dura, né, o nosso Jefferson Gomes, ao Roberto Caetano, ao Alexandre Mactus, toda essa galera aí, Jefferson. Um abraço e fique com Deus aí, garoto. E eu peço, com a sua permissão, Francimar Silva, de encerrar esse áudio com uma homenagem ao povo chapecoense, ao povo lá de Chapecó, a toda a torcida, conforme eu citei, com uma frase de um grande narrador que já nos deixou, aqui da capital do estado do Paraná, Macurim Lombardi Júnior. O futebol e a vida. Esta era a frase que Lombardi Júnior, durante muitas jornadas esportivas pela Rádio Clube Paranaense, a extinta B2, Rádio Clube AM 1430, hoje é a RB2, citava nas grandes jornadas esportivas. Você, como narrador, né, você deve lembrar, já deve ter acompanhado o trabalho que deixou em memória Lombardi Júnior. Ele, quando acontecia o falecimento de alguém ligado ao esporte, ele citava o futebol e a vida. Beleza? Um grande abraço, muito obrigado, boa noite para você, Francimar. Igualmente para você, viu, Jefferson, e muito sucesso, né? Segue a vida, vamos lutar, vamos batalhar neste momento aí tão difícil que está passando todos esses familiares, né? Só nos resta a rezar e pedir a Deus que possa iluminar o coração de cada um nesse momento tão difícil.